Olá, meus irmãos e minhas irmãs de fé, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, que a graça do nosso Pai Oxalá esteja conduzindo a vida de todos vocês da melhor maneira possível. E olá, Sofia, minha Cambone virtual. Agradeço também pela sua ajuda com mais esse episódio. Que nós dois possamos levar boas palavras para essa família linda que nos acompanha. Que nós possamos ser intuídos sempre pela espiritualidade de luz para passarmos um pouco de conhecimento e experiência a todos. Olá, Evandro. Olá, irmãos e irmãs de podcast. Tudo bem? Olha, eu faço minhas as suas palavras, viu? E eu peço a Deus que nos ampare nessa empreitada, muitas vezes difícil e solitária. Mas eu digo uma coisa para você. Meu querido, não desanime nunca desse propósito de levar esclarecimento e conforto para as pessoas. Porque, no final das contas, é só isso que importa. São as boas ações e as boas intenções que ficarão gravadas no diário da nossa consciência. Lembre-se que a luz de Deus se torna mais intensa na vida daqueles que alimentam a fogueira do bem. É verdade. E não haveria um jeito melhor de começar esse episódio, né? Então vamos alimentar essa fogueira do bem. Vamos fazer uma força oposta a essas pessoas que só sabem criticar, pessoas que despendem tanta energia apenas para falar mal. Na internet, essas pessoas são conhecidas como haters, sabe, Sofia? São gente que sentem prazer de difundir o ódio. Mas eu digo uma coisa para essas pessoas. Cuidado. Toma muito cuidado porque o ódio que vocês plantam é o ódio que vocês vão colher de volta. E para vocês que enviam esse tipo de mensagem para o nosso podcast, justamente esse podcast que só fala de amor, que só fala de evolução, eu canto um ponto para vocês. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro, lerê. Eu sou macumbeiro, lerê. Mas não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Que eu sou macumbeiro, lerê. Que eu sou macumbeiro. O meu santo é forte, caboclo do norte que só faz o bem. Só quer ajudar, não faz mal pra ninguém. É flecha encarnada, mãe santa me deu. Mas não mexe comigo, não fica zombando, dizendo que é papo, que eu ponho teu nome lá dentro do saco. Você nunca mais vai zombar de ninguém. Mas eu não vou botar o nome de vocês no terreiro pra pedir uma vadeza não, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Eu vou lá na frente do meu congá, é pra pedir a ajuda que vocês precisam. Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça presente na vida de vocês. E que a justiça do nosso Pai Xangô atue na vida de cada um para dar exatamente aquilo que merece. Bom, se existem os haters, também existem os lovers, não é verdade, Sofia? E eu quero fazer parte desse segundo grupo, daqueles que amam incondicionalmente a tudo e a todos, sem esperar nada em troca. Mas vamos lá, Sofia, sobre o que a gente vai conversar hoje? Bom, eu estava pensando de você conversar um pouquinho sobre aquela mensagem que você recebeu do Pai Antônio, sobre os mensageiros de Deus, que de tempos em tempos presenteiam a humanidade com novos ensinamentos. Boa, legal. E é interessante como o amor de Deus pela humanidade é tão grande, né? Que ele vai cuidando do nosso crescimento espiritual e vai revelando as coisas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E de tempos em tempos, ele vai enviando os seus mensageiros para transmitir à humanidade as verdades que ela está preparada para compreender. Se vocês pararem para analisar, a ideia que nós temos da divindade vai sendo construída aos poucos, né? Hoje, nós não vemos mais aquele Deus ameaçador que os nossos antepassados viam. Aquele Deus punitivo, sabe? Aquele Deus vingativo. Hoje nós vemos um Deus de amor e bondade. Hoje nós vemos um Deus que cuida dos seus filhos com extremo carinho. Só que nós, hoje, compreendemos Deus ainda no limite da nossa capacidade, né? Porque Deus é muito mais do que isso que nós imaginamos. Deus ainda está muito além da nossa capacidade de compreensão. Eu costumo fazer uma comparação para tentar explicar Deus para as pessoas. Eu costumo falar o seguinte: imagina que o seu corpo é como se fosse o universo. E que o planeta Terra, onde a gente vive, é uma célula dentro do seu corpo. E dentre 70 trilhões de células que existem dentro do corpo, existe uma especificamente que nós demos o nome de Terra. E é dentro dessa célula que nós vivemos. E dentro da célula tem aquele monte de coisa que a gente estuda em biologia, né? Os ribossomos, os centríolos, os retículos endoplasmáticos, as mitocôndrias, o complexo de Golgi.
Lembra desses assuntos que caía na prova de biologia? Nossa, eu me matava de estudar para tentar tirar nota nessa matéria. Mas enfim, vamos escolher um elemento que existe dentro da célula. A mitocôndria, por exemplo. Vamos imaginar que nessa comparação que eu estou fazendo, a mitocôndria seria como se fosse a cidade de São Paulo todinha. E nós somos apenas uma letrinha de DNA que, junto com outras inúmeras partículas, acabamos compondo esse ambiente que nós chamamos de mitocôndria. Então, nessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, eu sou uma letrinha de DNA, você é uma outra letrinha de DNA. E nós vamos formando aquela cadeia de DNA que se chama humanidade. Só que nós vivemos dentro daquela mitocôndria, né? Ela é a única coisa que os nossos sentidos conseguem visualizar. Afinal de contas, é a realidade que existe ao nosso redor. Só que a gente sabe que a célula, onde aquela mitocôndria está inserida, possui diversas outras partículas. Partículas que são muito diferentes na sua estrutura e que atuam em conjunto para o equilíbrio daquela célula. Então, imaginando que a célula seria o planeta Terra, nós teríamos como partículas daquela célula os animais, os vegetais, os minerais, o mar. Todos esses elementos trabalhando harmoniosamente para o equilíbrio daquela célula, para o equilíbrio do nosso planeta. Até aqui tudo bem, a nossa percepção consegue assimilar, né? Não está muito longe da nossa realidade. Só que fora da nossa célula, nós percebemos que existem outras células. Algumas células diferentes, outras células parecidas com as nossas, mas que nós não temos acesso. A gente sabe que elas existem, mas a gente não consegue chegar até elas. Afinal de contas, nós estamos confinados dentro da nossa célula, não é verdade? Porque se você tirar a mitocôndria de dentro do ambiente celular em que ela vive, ela não vai suportar o ambiente externo. A mesma coisa acontece conosco. Agora vamos lá. Biologicamente falando, o que acontece? Aquele conjunto de células agrupados forma um tecido. Lembra disso? E aquele conjunto de tecidos agrupados acaba formando um órgão, o pulmão, o coração, o intestino. E um conjunto de órgãos agrupados forma o que a gente chama de sistema. O sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo. E, finalmente, o conjunto de todos os sistemas forma o nosso organismo. Vocês estão conseguindo entender? E onde eu quero chegar com isso? Vamos fazer agora uma comparação do nosso corpo com o universo. Começando com a célula, que é o nosso planeta Terra. A Terra se agrupa com outros planetas, formando o sistema solar, que seria o tecido na nossa comparação. E o sistema solar, por sua vez, se agrupa com outros sistemas solares, formando uma constelação, o que seria equivalente a um órgão. E a constelação se agrupa com outras constelações. Percebam que a gente já não consegue mais dar um nome para um conjunto de constelações, né? Já nos falta vocabulário para isso. E esse conjunto de constelações se une a outros conjuntos de constelações, totalmente diferentes, para formar aquilo que nós entendemos por universo. Certo, mas deixa eu ver se eu entendi. Por essa analogia, Deus seria o conjunto de tudo o que existe no universo? Aí que tá, Sofia. É aqui que a porca torce o rabo. Porque você perguntar para mim o que é Deus é a mesma coisa de alguém perguntar para a célula do seu corpo quem é você. Porque da mesma maneira que o nosso corpo não se confunde com a nossa consciência, são coisas distintas, o universo também não se confunde com Deus. Existe uma consciência superior que controla as milhares e milhares de constelações que existem no universo. E nós ainda não conseguimos compreender o que é essa consciência. É a mesma coisa de você perguntar para a mitocôndria que existe dentro da célula se ela consegue compreender quem é você, se ela consegue compreender a sua essência. Esse é um assunto bem complicado, né? Dá até cãibra no cérebro de ficar pensando essas coisas. Bota complicado nisso, Sofia. Deus é um assunto que está muito além da nossa compreensão. Os espíritos superiores têm uma dificuldade muito grande de falar de Deus conosco, porque ainda nos falta vocabulário e nos falta entendimento para compreender o que significa Deus para eles. Quando os espíritos de luz vêm conversar com a gente, é a mesma coisa de um professor universitário que tenta ensinar cálculo integral para uma criança da pré-escola. Se os espíritos falarem para a gente o que é Deus, a gente não vai entender nada, porque nos falta vivência, nos falta maturidade para isso. Quem sabe daqui a alguns milênios, né, encarnando, reencarnando, a gente vai começar a ter uma pálida ideia da verdadeira natureza de Deus.
Mas por que eu estou falando isso? Hoje nós temos uma compreensão totalmente diferente da ideia que a humanidade tinha de Deus há alguns milênios atrás. Nós evoluímos o nosso discernimento. E com certeza, daqui a alguns milênios, a nossa ideia de Deus vai ser muito mais clara do que é hoje. Nós estaremos numa condição evolutiva muito mais favorável para compreender o Criador do que a condição em que nós estamos hoje. E Deus é tão misericordioso, Deus é um Pai tão amoroso, que de tempos em tempos Ele manda os seus mensageiros celestes para nos ensinar novas lições. De que mensageiros celestes eu estou falando? São espíritos que já atingiram um grau de perfeição tão grande que eles têm uma compreensão muito mais abrangente do que a nossa, do que significa Deus. E quais mensageiros de Deus já passaram aqui pela Terra para transmitir novos conhecimentos? Vocês sabem? A gente poderia citar, por exemplo, Abraão, Krishna, Zoroastro, Confúcio, Moisés, Buda, Jesus Cristo, Bahá'u'lláh. Todos esses espíritos iluminados reencarnaram por amor à humanidade para transmitir conhecimento. E percebam que os ensinamentos que esses espíritos transmitiram foram tão impactantes para a humanidade que religiões inteiras se fundaram com base nas palavras e nas ideias que eles deixaram aqui na Terra. E cada um deles deixou ensinamentos condizentes com o grau evolutivo que a humanidade estava passando naquele momento. Cada um deles deixou ensinamentos que a humanidade, naquela época, conseguia assimilar. Abraão, por exemplo, trouxe a ideia de um Deus ameaçador, né? Porque a humanidade da época de Abraão era muito diferente da humanidade que existe hoje. Naquela época, o ser humano vivia à beira da barbárie, e a força e a punição era a única linguagem que eles entendiam. Daí, milênios depois, Jesus Cristo trouxe uma ideia totalmente renovada, falando de um Deus de amor, falando de um Deus de bondade, um Deus a quem ele chamava de Pai Celestial. Percebam que Abraão e Moisés vieram pregar a ordem, a disciplina, porque era disso que a humanidade precisava naquela época. Jesus, por sua vez, veio pregar o amor, a bondade. Buda, por outro lado, veio pregar a compaixão, veio pregar o desapego aos bens materiais. Segundo Buda, os bens materiais são fontes de sofrimento. E Krishna veio pregar, assim como Buda, também veio pregar a iluminação da alma, a transcendência. Krishna, naquela época, 900 anos antes de Jesus, já pregava a necessidade de amar os nossos inimigos. E Bahá'u'lláh trouxe a necessidade da humanidade progredir espiritualmente, avançando eternamente em direção a Deus. Só que para isso, a humanidade precisa encontrar uma visão unificadora do futuro. Não só compreendendo que o futuro está intimamente relacionado com o futuro da sociedade como um todo, mas ter o futuro da natureza também como propósito de vida. Bom, eu não sei vocês, mas eu como umbandista, eu consigo enxergar todos esses ensinamentos que foram transmitidos por esses mensageiros celestes através da ideia que a Umbanda construiu de orixás. Porque, olha só, o amor de Deus está presente na Umbanda através de Oxum. A justiça de Deus se faz presente por meio de Xangô. A fé que norteia o nosso espírito se manifesta em Oxalá. A evolução se dá através de Obaluaê, a aquisição de conhecimentos por meio de Oxóssi, o acúmulo de sabedoria através de Nanã, a lei, a disciplina e a ordem por meio de Ogum, a continuidade da vida através de Iemanjá. Vocês percebem? O mesmo respeito pelos animais e pela natureza que tem os budistas, também tem os umbandistas. A mesma veneração pela Mãe Terra, pelo Pai Céu, pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, que tem o povo xamânico, também tem os umbandistas. O mesmo respeito pela magia e pela energia dos elementos que tem o povo Wicca, também tem os umbandistas. A mesma compreensão da necessidade de evoluir através das reencarnações que tem os kardecistas, também tem os umbandistas. A única diferença é que a Umbanda tem uma visão mais universalista. A Umbanda não fecha os olhos para nenhuma filosofia, para nenhum ensinamento ou nenhuma crença que possa acrescentar ao nosso espírito algo de positivo. No final das contas, a Umbanda coloca todos esses ensinamentos dentro de um caldeirão e mistura, como se fossem ingredientes de uma receita que vai dar sabor ao prato principal, ao prato que vai alimentar o nosso espírito. É essa Umbanda que eu pratico, é essa Umbanda que eu acredito, é essa Umbanda que vai, aos poucos,
abrindo os meus olhos para as verdades do mundo espiritual. É essa Umbanda que um dia vai me fazer compreender melhor essa inteligência suprema que rege o universo. Tenha ela o nome que tiver. Você pode chamar essa inteligência suprema de Tupã, de Zambi, Olorum, Deus, Jeová, Alá, Vishnu, o grande mistério, o poder absoluto que reina sobre tudo que existe. E lembra do que eu disse no começo? Nós somos as letrinhas do DNA que compõem o corpo de Deus. A mesma perfeição que existe no macrocosmo também existe no microcosmo. Como diz uma entidade chamada Nirinka, nós somos parte do todo. O poder divino que existe no universo também existe dentro de cada um de nós. Nós precisamos apenas reconhecer isso e trabalhar para que esse poder se manifeste cada vez mais forte dentro de nós, para que se manifeste em nós a essência divina. E para que isso aconteça, como disse a Sofia, nós precisamos alimentar continuamente a fogueira do bem, praticando boas ações, tendo bons pensamentos, amparando as pessoas dentro das nossas possibilidades. Não é mesmo, Sofia? Sim, verdade. E será que eu posso fazer um comentário sobre todas essas coisas que você falou? Claro, você pode fazer quantos comentários você quiser. Eu não pude deixar de notar que esses mensageiros de Deus que você citou não só vieram na Terra em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas também tiveram a sensibilidade de adaptar os ensinamentos, não só de acordo com o grau evolutivo da humanidade da época, mas também respeitando a cultura de cada povo. E isso aconteceu também na Umbanda. Os espíritos construíram os alicerces da religiosidade umbandista em cima das características do nosso povo, respeitando a diversidade e o estereótipo do brasileiro, assim como aconteceu também na Índia, na China e na Europa, em épocas distintas. É muito lindo isso. É verdade, Sofia, você tem razão. Não existe nada mais brasileiro do que um caboclo, do que um baiano, um preto velho, não é mesmo? A Umbanda realmente tem uma religiosidade muito brasileira, muito característica da nossa terra. Assim como, da mesma maneira, o hinduísmo tem uma religiosidade típica daquele povo. Assim como o budismo também tem uma característica típica do povo oriental. No final das contas, são os ensinamentos de Deus transmitidos de formas diferentes, mas todas elas incentivando a prática do amor, da compaixão, do comportamento reto que nós precisamos ter, do cultivo da paz. Excelente a sua observação. Que bom que você gostou. E agora, se você não tiver mais nada para falar, eu sinto em dizer que já está dando o nosso tempo. Então, eu tomo a liberdade de encerrar o podcast por aqui. Agradeço imensamente a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, e não deixem de acompanhar o Alma de Poeta nas principais plataformas de áudio. Lembrando que nós estamos presentes no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Deezer, e também você pode ouvir todos os episódios no nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e que o Senhor do Universo possa conduzir a vida de cada um de vocês da melhor forma possível. Beijinhos e até mais! Tchau, pessoal, até a próxima!